um desviado. Esse dia eu até comentei nas minhas redes sobre isso. Porque lá os pastores vai cuspir fogo, lá é muito poder, muita unção. Mas quando eu cheguei aqui, que de um Google para pesquisar a minha igreja, por exemplo, que eu sou membro ainda lá no Brasil, eu não achei minha igreja aqui. E achei poucas igrejas evangélicas aqui em Portugal. A gente sabe disso que é muito difícil. Então, eu senti aquele baque. E aqui, como a gente chega aqui, não tem essa experiência de migração, né? De migrar. Então, tudo é novidade e você tem que ir caçando os caminhos, ser resiliente, igual você disse. Sim, né? muito. Ou você sai para fora para caçar serviço, ou você fica trancado dentro de casa, esperando o serviço vir. Então, você tem que decidir. E o mais certo é sair para fora, fazer amizade, fazer o network, contato, né? Então, o que que acontece? Falando de igreja, eu senti essa dor, eu senti esse desespero, porque lá no Brasil, pelo menos na minha cidade, eu sou de Rondônia, para os irmãos que não sabem, sou do norte do país, cada esquina tem uma igreja. Os bares, muitos bares foi fechado e se tornou igreja, o salão. Tem prova disso lá na minha cidade. Eu sou de Santos, São Paulo também assim. É desse jeito, né? Várias igrejas para escolher. Então, e aqui não é dessa forma. Aqui são poucas igrejas. Nos grandes centros, igual aqui no Porto, que nós estamos no centro, Sim. tem bastante. Tem a nossa igreja, tem uma igreja vizinha aqui, e entre outras. Agora, no interior, que nem eu moro no interior, é pouca igreja. Lá, evangélica mesmo, assim, que eu sei agora que tem, só tem uma na cidade, lá, que é a Assembleia de Deus. Então, o que que acontece? É um desafio muito grande. E tratando, por exemplo, de trabalho, como ser cristão no trabalho. No trabalho, sim. O que que acontece? Você tem outro desafio, porque você não está no meio de brasileiros, 100% pessoal brasileiros. Apesar que a gente, que nem eu sou da obra, construção civil, tem muitos brasileiros trabalhando. Mas os chefes, os engenheiros, todos eles são portugueses. Sim. E portugueses a gente sabe, são pessoas bastante incrédulos, bastante difícil. Tem uns que nem acreditam em Deus, não acreditam em nada. É verdade. Então, o que que acontece? E para cada um, eu penso que Deus tem uma maneira de evangelizar, cada um de nós. Sim. Né? O Vitor mesmo, ele chega na obra, ele prega pro mestre de obra, pro líder de equipe e vai pregando para todo mundo, assim, na cara de pau. Eu sempre falo isso. Eu fico assim, de queixo caído, porque ele sai pregando e Muito contando bom. testemunho de Deus e tal. Então, aí eu fico até com vergonha, porque a minha forma de evangelização já é sair na rua e começar a pregar. Eu já não consigo pregar direto para uma só pessoa. Sim. Então, eu prefiro pregar nessa forma, para uma só pessoa, com o meu testemunho. Né? Eu não falo besteira, não falo palavrões, não falo gírias portuguesas, que aqui tem muitas gírias portuguesas que eles falam muito. Né? Aí muitos deles... não, mas eu nasci dessa forma, já nasci aprendendo isso. Eu falei, tá bem. Então eu evito essas coisas. Né? Então o que que acontece? Esse desafio é muito grande, é muito gigante aqui para nós. E eu não sei se no seu trabalho também é dessa mesma forma. Mas para nós lá acontece muito isso, entendeu? Eles são muito, digamos, incrédulos, né? Então para apresentar Cristo, você tem que ver o que chama a atenção deles. Sim. E fazer um paralelo entre Cristo e esse algo que chama a atenção deles, para você introduzir Cristo. Assim como Paulo fez, por exemplo, quando ele estava, acho que foi em Atenas, que ele viu lá um altar de um Deus desconhecido. Né? Então ele esperou todo mundo apresentar os seus deuses e ele foi e apresentou Jesus. Então eu sempre faço isso. Qual é o deuses desse povo? Para mim agora é apresentar Jesus. Né? Por exemplo, aconteceu um fato muito importante. O Vitor até conta. O Vitor até estava na obra lá. E o que acontece? Eu peguei e eles falam muito de santo aqui. A gente sabe disso, né? Sim. Eles são muito idólatras e tal. E fala de santo, tudo quanto é tipo de santo, eles conhecem. Aí o que acontece? Aí um dia lá,
o Vitor recebeu o milagre, aquela benção, Vitor, do carro. Pronto, para vocês que estão do outro lado da terra, o Vitor ganhou um carro. Foi abençoado. Sim, mas posso dar um ganchinho rapidinho? Sim, sim. Ganhou um carro porque a esposa se colocou em jejum e oração. E Deus respondeu o clamor dela, a súplica dela. Ainda hoje eu falei sobre isso nos meus stories no Instagram, né? Porque quando você se prostra, quando você se coloca de joelho em oração, quando você entra no propósito, não tem como Deus não responder. E foi isso que aconteceu. Ganhou um carro. É maravilha. Aí o que acontece? Aí o Vitor comentou com o pessoal lá da obra na época. Aí eu fiquei sabendo também, e eles falando, rapaz, o homem ganhou um carro aí, falou que foi Deus que deu para ele. Eu falei, ele falou que foi Deus? Foi, ele falou que foi Deus que deu para ele. Aí eu falei assim, ué, mas que santo é esse que ele serve? Aí eu falei assim, que o meu santo não me deu nada até agora. Porque eu estou usando uma estratégia, para muitos pode ser escândalo. Mas para mim, que eu estou ali de frente a frente com essa pessoa, eu sei o porquê que eu estou me comportando dessa forma, entende? Então eu falei assim, ué, o que está acontecendo? Falei para ele, né, brincando assim, o que está acontecendo com o meu santo que eu não ganho nada? O santo do Vitor é forte, hein? Né? Mas eles não sabem que o mesmo santo do Vitor também é o meu, Sim. que é o Jesus de Nazaré. Uma estratégia. Entendeu? Então o que acontece? Eles, rapaz, o santo dele é forte mesmo, hein? Falei, rapaz, nós temos que descobrir que santo é esse. Então, Vitor, aconteceu isso, entendeu? Por quê? Porque eu queria colocar Jesus. Aí depois eles falaram assim. Aí depois tinha um lá que comentou que estava indo nesses lugares de bruxaria e tal para receber essas. Aí um falou assim, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Pode falar o que for para mim lá, eu não acredito nisso, não. Aí eu falei assim, mas eu acredito no santo do Vitor, hein? Aí eu peguei essa mecha e coloquei, entendeu? Por quê? Para introduzir Jesus, para eles no coração deles. E entendendo. Olha lá o que o Vitor fez. Eita, benção, hein? Depois tu tirou a foto nossa daí para cá. Eita, lá, que benção. Deixa eu só abrir um parênteses antes. Veja, eu complementei o que o Itamar falou, irmão Itamar, sobre o carro, mas deixando bem claro que não estamos pregando sobre a teologia da prosperidade, não é sobre isso. Mas é sobre orar, jejuar e Deus responder. Podia ser qualquer outra coisa, podia ser o emprego, podia ser a sua ida para o Brasil visitar a sua família, enfim, podia ser qualquer coisa. O que eu quis deixar, assim, muito claro é sobre quando você se coloca na posição de adorador, de orador, de perseverador, não tem como Deus não responder. E saiba de uma coisa, há um tempo determinado para tudo acontecer sobre a nossa vida. Amém? É verdade. Amém. Então, a gente tem esse desafio aqui em Portugal. E eu não sei também se a legislação, né, não permite... Porque as igrejas que eu vi aqui tem que ser todas igrejas, a gente sabe, com toda a proteção sonora, né? Tem que ser a igreja que eu frequentava mesmo, lá antes de vir para cá para semear, a gente observa que é uma estrutura muito, muito boa, tudo muito certinho, né, por causa da legislação. Então, eu acredito que um pouco seja isso, né? A legislação ela não permite abrir igreja igual no Brasil, né? Todo lugar, qualquer salão, digamos, no Brasil serve para uma igreja, né? Sim. Desde que esteja uma condição mínima lá para receber os irmãos e tal. Então, aqui tem muito isso. E a gente está com um projeto para cá, para Portugal, já até comentei com o pastor esses dias, para a gente, no verão agora, a gente fazer um evangelismo, né? Sim. Próximo da igreja, que eu gosto de trabalhar com isso. Desde o Brasil eu já fazia as lives na rua, que é culto de rua que nós chamava lá, né? E levava uma caixa de som e tal, ia fazendo e fazia acontecer, né? Então, por isso que eu até falei com o pastor, falei com os irmãos, para a gente estar aqui fazendo esse podcast, fazendo esse movimento, para que mais pessoas possam conhecer
né, a igreja, possa conhecer os O irmãos aqui. trabalho, né? Isso. Aquilo que Deus tem assentado no nosso coração, né? Isso. Que a gente não quer ficar só num podcast, na verdade, Tamara. Exatamente. A gente exatamente. nós somos a igreja. Eu sou uma igreja, Itamar é uma Pronto, igreja, é isso aí. o Vitor é uma igreja, você que está aí do outro lado, você também é uma igreja. Só que a igreja, ela precisa avançar. Ela precisa Sim. ir para fora, porque a guerra está lá fora. E como o irmão falou sobre como é se posicionar no trabalho, como mulher, saiba que a mulher observa muito outra mulher. A mulher fica de olho em detalhes na outra mulher. Como fala, como senta, como se veste. Então, eu procuro no meu trabalho ter uma conduta de mulher cristã. Como ele falou, não uso palavras torpes, procuro ouvir. E se eu vejo que o assunto não é conveniente, por exemplo, uma fofoca. Você está ali e você não consegue sair daquele meio por algum motivo. Ouço, sem dar os palpites.